Hoje no Convite à Vida, o tema é sobre violência doméstica. Para isso, Israel Belo de Azevedo traz o psicólogo Alain Brons para nos esclarecer algumas dúvidas e nos indicar algum tratamento específico. Além disso, temos o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Louco por Viagens. E a pergunta da semana é: o que fazer quando um homem bate em uma mulher? Hoje no quadro O Povo Fala estamos trazendo uma pergunta bastante polêmica. O que fazer com um homem que bate numa mulher? Olha, é pura e simplesmente responder de acordo com a lei, né? É um fato assim lamentável, né? Eu acho que todo homem ele é gerado de uma mulher, né? Então quem tem mãe, né? Eu acho que pura e simplesmente não precisa nem pensar para isso, né? Pura e simplesmente responder de acordo com a lei. Olha, é uma resposta muito difícil de dizer, mas eu acho que o homem não pode bater na mulher. Principalmente ter muita calma, serenidade, tranquilidade, jamais bater na mulher. Homem que é homem não bate em mulher. E que não há motivo nenhum justificável que possa chegar a esse fato. E que o homem que chega realmente a esse fato, ele não deve ser normal. Bom, primeiramente, isso não é coisa de homem, né, no caso. E quando isso acontece, a melhor coisa também é denúncia. Denunciar a delegacia de mulher e o cara tem que pagar devidamente com o que ele fez. Cadeia. Por que então ler a Bíblia? Eu quero dar mais uma razão. Eu vou ler um texto que eu já li tantas vezes nas versões tradicionais, mas quando eu li na versão A Mensagem, que foi feita por Eugene Peterson, o sentido ficou muito mais possante, poderoso na minha vida. Eu me refiro ao texto que nós encontramos em Isaías. Vão para casa e se lavem, limpem essa sujeira toda. Esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não mais seja obrigado a olhar para elas. Digam não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados. Façam alguma coisa pelos sem-teto e levantem a voz em favor dos indefesos. Em que lugar, em que outro livro você lê uma palavra tão direta, tão profunda assim? Só na Bíblia, essa versão A Mensagem nos ajuda claramente a perceber essa riqueza. Eu gosto muito de citar uma frase de um reformador do século XVI chamado João Calvino. Ele disse que nós devemos ler a Bíblia contra nós mesmos. Essa ideia que está aqui em Isaías. Esfregar a vida me faz lembrar quando eu era criança e a minha mãe me mandava para o banho com uma bucha, sabão, e pedia que eu esfregasse o corpo, sobretudo aqueles que captam mais sujeira. Eu me lavava, voltava ela conferia e mandava de volta para o chuveiro se estivesse sujo. Eu tinha que esfregar até sair a sujeira. Vamos direto ao ponto. Quantas vezes a minha vida, a sua vida, está suja de pecado? Eu preciso dessa bucha chamada Bíblia para esfregar o meu corpo para sair dele todo o pecado. Isso é ler a Bíblia contra nós mesmos, isto é, contra o nosso pecado, para uma vida sábia, para uma vida de santidade. Isto é a Bíblia. Devemos, portanto, ler esta palavra, a palavra de Deus, por muitas razões. Porque ela é simples, mas profunda. Em segundo lugar, porque ela nos salva. Em terceiro lugar, porque ela nos oferece as respostas que nós precisamos. Em quarto lugar, porque ela nos ensina a viver. Em quinto lugar, porque ela é Deus conosco. Mas também porque ela nos corrige. O apóstolo Paulo resume isso quando diz o seguinte:
pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, como meio da esperança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, nós possamos manter a nossa esperança. Eu espero que tantos motivos que eu lhe dei para ler a Bíblia estimule você a ser um leitor, uma leitora da Palavra de Deus. Você só tem a ganhar na sua saúde emocional, na sua saúde relacional, na sua saúde profissional, na conquista de novos bens, na obtenção de uma paz interior. Seja um leitor, uma leitora da Bíblia. Se você já é, continue sendo. E mande para nós as suas histórias. O que é que você cresceu, o que é que você aprendeu, o que é que você ganhou lendo a Bíblia, que vamos divulgar aqui. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: por que o ser humano é tão violento? Entre os participantes sortearemos o livro Flor Delis, de Flor Delis. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Um dia as pessoas se amam, inclusive casam, e depois alguma coisa acontece, e se separam, e às vezes não se separam, mas uma brigando com a outra, batendo na outra. Infelizmente, esse é o mundo real. Por quê? Por que o ser humano usa da violência como um recurso para fazer prevalecer a sua vontade ou o seu desejo? Ele já nasce com isso? Ele aprende isso? O que você acha? Vamos discutir esse assunto hoje com o psicólogo Alan Brons, que é especialista nesse assunto, mestre nesse assunto, trabalha com terapia de casais. Eu estou certo que vai ajudar muito em nossa compreensão sobre esse importante tema que tem a ver com a nossa saúde como pessoas, em todos os âmbitos de nossa experiência humana. Alan, obrigado por participar aqui do Convite à Vida, você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou logo começar então com essa questão que a mim me intriga bastante, que é o tema da violência, não é? Por que o ser humano pratica isso? Ele já nasce violento ou ele aprende a ser violento? Existe um componente de agressividade nos seres humanos que ele é importante para a sobrevivência da espécie, né? Quer dizer, o problema é quando essa agressividade é utilizada pelos seres humanos como uma forma de subjugar o outro. Né? Quer dizer, ou seja, você instrumentaliza essa agressividade para atender aos interesses pessoais. Né? Esse tipo de agressividade, que eu chamaria de violência, né, é que é culturalmente aprendido. Ele não é natural. Né? Ele foi sendo construído com uma possibilidade, né, entre os seres humanos, né, de funcionar justamente como uma forma de opressão, de controle, de garantia de privilégios. Então, essa violência especificamente, ela é cultural. Ela é aprendida. Você fala que ela é cultural, mas veja bem, Alan, você é psicólogo e tal, né, sabe disso, que às vezes a pessoa está na maior tranquilidade, né? E de repente não tem padrão nenhum na família, como se uma reação química acontecesse no seu corpo, ele sai fazendo as maiores barbaridades. Isso acontece até no seio familiar, né?
Pois há que se mudar um pouco a nossa concepção sobre violência, sobre o que é violência. Ok. Né? Em primeiro lugar, fazer uma diferença entre ato e processo. Né? Eu não acredito, né, que uma pessoa se torna violenta de um dia para o outro. Okay. Né? E quando ela comete um ato de violência, como por exemplo uma violência física, né, porque há um processo por detrás, né, que possibilitou a emergência desse ato. Uhum. Né? Então, por exemplo, num contexto familiar, né, onde a violência ela não é legitimada. Então, por exemplo, pais que acham que não castigam fisicamente os seus filhos, né, porque acham que isso não é legal, não vai ser produtivo. Né? Eu acho muito difícil, né, a gente, a partir dessa família, né, ter indivíduos que sejam violentos. Certo. Entende? Uhum. Você não aprendeu. Ele não se apropriou daquela prática. Uhum. Né? Então, como ela não é legitimada naquele contexto, ela não vai surgir. Mas você falava de processo e ato. Exatamente. Essa diferença, então, aí. O ato quando a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, que tem a ver com destruição de... por exemplo, quando um cara está com raiva, pega um jarro e joga na parede. Isso é uma violência patrimonial. Quer dizer, essas violências, elas são atos. Certo. Né? Mas só que ela é o fim de um processo. É o fim de um processo. Então, o importante é considerar, e você acha que todo ser humano ele tem esse processo interno da violência ou não? Ele não nasce com isso. Não nasce com isso. Ele aprende, como eu estava dizendo antes, ele vai aprendendo a usar a agressividade dele como uma forma, né, de fazer valer o seu direito. Fazer valer o seu direito, a sua vontade e garantir os seus interesses pessoais. E a violência da guerra, por exemplo? Vamos imaginar, eu sei que a sua família tem uma história nessa área de violência, não é? Como judeus que são. E o que explica a violência, por exemplo, dos poloneses, ou naquele contexto da Polônia, ou dos alemães, naquele contexto alemão, de atacar um grupo como dos judeus de maneira tão arbitrária e tão letal? É o mesmo processo numa escala muito mais ampla. Né? Quer dizer, eles já aprenderam que aquele grupo específico de pessoas é o causador de vários problemas na sociedade deles, né? E aí eles e a violência contra esse grupo específico de pessoas é visto como uma coisa positiva, é legitimada, se né? Defendendo, digamos assim. Exatamente, né? E aí ocorre a violência contra um grupo étnico. Mas né? Os requintes de maldade? Os requintes de maldade, veja bem, eu tenho uma história interessante que eu acho que aí eu acho que pode ajudar a entender melhor os requintes de maldade, né? Quer dizer, quando eu junto com um grupo de pessoas, nós desenvolvemos uma metodologia para trabalhar com os homens. Né, em grupo, né, com homens em situação de violência no casal. Certo. Né? Então, nós estávamos desenvolvendo um formulário, né, para delinear o perfil desses homens. Nós fizemos um primeiro formulário, né, e resolvemos testar com os homens que nós estávamos atendendo naquele momento. Então, os homens foram lá, preencheram o formulário, né? Muito bem. Aí, ao final do preenchimento, a gente perguntou para os homens o que eles achavam, né, das perguntas, daquele questionário. Um deles levantou o dedo e falou: olha, eu tenho uma coisa para dizer. Vocês perguntam aí
que tipo de violência nós exercemos contra as nossas mulheres, né? Mas vocês esqueceram de perguntar como a gente, né, se sentiu depois que a gente fez isso. A gente perguntou por que você acha importante ter essa pergunta no questionário. Ele falou, não, porque se alguém responde que não sentiu nada, essa pessoa não tinha que estar aqui, tinha que estar internada. Ok. Né? Então, eu acho essa situação muito interessante, porque eu acho que os requintes de crueldade, né, aí eu acho que são feitos por pessoas que têm algum grau de comprometimento psíquico, né? Porque, ou então, né, enfim, eu não acredito que alguém, né, eu acho que o nível de violência tem um limite para aquelas pessoas que não têm um grau de comprometimento psíquico, né? Mas, Alain, isso acontece não só na guerra, mas acontece dentro de casa. Então, eu quero lhe perguntar o seguinte, não é? Por que os casais chegam ao ponto de um agredir o outro, geralmente o homem e a mulher? Mas isso eu vou lhe pedir para responder daqui a pouco, no nosso próximo bloco. Okay. Convite à Vida conta com você para entendermos um pouquinho a mente daquelas pessoas que acabam usando a violência como uma forma de prevalecer os seus desejos ou as suas vontades. Contamos com você daqui a pouco. Convite à Vida está de volta. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: por que o ser humano é tão violento? Entre os participantes sortearemos o livro Flor Delis, de Flor Delis. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Estamos de volta com o Convite à Vida, hoje falando sobre violência doméstica, sobretudo do homem contra a mulher em casa. Eu perguntei ao Alain, nosso entrevistado, exatamente por que isso acontece. Eu quero acrescentar essa pergunta, Alain, a seguinte: a saída para um casal que chegou ao ponto de um agredir o outro, separa porque não tem mais jeito? Não acho. Acho que há saída sim, né? Agora, depende do grau de disponibilidade de ambas as partes de compreender qual a sua cota de responsabilidade na construção do processo que possibilita a emergência da violência. Certo. Muitas vezes, inclusive, digamos assim, esse processo de responsabilização, ele envolve mudança de valores que estão muito incrustados na gente. Autoritarismo, por exemplo. Por exemplo, o homem achar que ele tem que ser o provedor. Né? Muitas vezes a gente vê que o homem se sente muito mal, isso pode ser um fator, né, gerador de violência, quando ele percebe que ele não tem emprego, a mulher é que trabalha, a mulher é que sustenta a casa, ele pode se sentir muito desqualificado por isso. Isso pode ser um fator gerador de violência. Então, mudar o valor aqui significa, bom, nesse momento ele não dá para ele ser o provedor, tudo bem, é a mulher que vai ser o provedor da casa,
vai ser o provedor da casa, e ele tem que entender que isso faz parte, né? E que isso não o desqualifica. Perfeito. Né? Então, é muito difícil mudar esse tipo de visão, né? De como as coisas funcionam. Isso é um valor, né? Então você acha que mesmo havendo um deslize, digamos, desse da violência física, ainda assim há recuperação? Sim, há recuperação, né? A recuperação, contanto que ambas as partes estejam dispostas a mudar muitas coisas, né? Mudar muitas coisas. Né? Agora, quem mais procura ajuda, o homem ou a mulher, nesses casos? Olha, nenhum nem outro. Ah, é? Nenhum nem outro, né? A violência no casal, a violência doméstica, em geral, ela acontece afastada dos holofotes públicos, né? A mulher não a denuncia o marido, né? Porque tem medo de sofrer mais violência, tem medo de acabar se separando dele, né? Às vezes perder também a fonte de sustento. De sustento, né? O homem não procura ajuda porque ele às vezes não se identifica, né, como um agressor. Aliás, isso é um processo natural da gente, né? Quer dizer, a gente não gosta de se colocar no lugar do agressor, a gente não se coloca nesse lugar nunca, sempre como vítima, né? Ou então ele tem medo de perder, né, os privilégios enquanto homem, né? Se a violência dele for uma forma de manter, né, os seus benefícios como sendo o homem da casa. Né? Então é muito difícil da violência doméstica aparecer, né? E as pessoas envolvidas nessa situação procurarem ajuda. Muito difícil mesmo. Né? Certo. Agora, sempre a mulher é a vítima? Às vezes também ela não é a agressora? Olha, a gente tem que analisar caso a caso. Sim. Né? Tem que analisar caso a caso. A minha experiência eu vejo muitas situações em que eu não poderia agora te colocar isso em termos estatísticos, né? Mas eu vejo muitas situações em que a gente não pode dizer que naquela relação o homem é exatamente o algoz. Né? Essa fronteira entre vítima e agressor fica muito difusa. Né? Difícil separar, né? Difícil separar, muitos casos, né? Em que a gente vê que, na verdade, o que a gente tem ali é uma relação violenta, né? Tem uma relação violenta. Né? Agora, é claro que se a gente for analisar o fenômeno da violência contra a mulher, a violência doméstica, né? Num nível mais amplo, num nível global, né? Nós vamos ver que a gente vai ver que as maiores vítimas fatais, né, são as mulheres. Né, são as mulheres. Realmente, as mulheres é as que mais, digamos assim, sofrem com esse tipo de violência. Então, você acha justo todo esse esforço do Estado em criar mecanismos, leis para proteger a mulher? Eu acho que faz todo sentido, né, tendo em vista os resultados dessas pesquisas, né, de violência doméstica, faz todo sentido se criar realmente políticas públicas de segurança para a mulher. Faz sentido. Né? Agora, quando a gente trabalha diretamente com as pessoas envolvidas, a gente tem que ter essa referência, né? Ver saber que as mulheres são as maiores vítimas. Mas a gente não pode entrar só com essa perspectiva. Certo. Né? Tem que abrir a lente, né? Exatamente. Porque podem ter outras razões ali gerando aquele contexto de violência no casal. Né? Porque se a gente já entra só com essa perspectiva para trabalhar tanto com as mulheres quanto com os homens, nós vamos vitimizar mais a mulher, porque isso não ajuda ela. Né? Se a gente vitimiza mais a mulher, porque isso não ajuda ela a sair do lugar de vítima. Essa é a questão. Né? E não adianta a gente apontar o dedo para os homens, porque os homens não vão aceitar isso. Em geral, eles não vão aceitar isso. Alô, vamos, como temos que caminhar para o final, eu queria que você pensasse agora, juntamente comigo, naquele nosso telespectador, nossa telespectadora, que está vivendo na sua casa
algum modo, alguma forma de violência, seja física, seja verbal, e a pessoa se pergunta, devo continuar nesse relacionamento, devo procurar ajuda? Vamos pensar nessa pessoa. O que você diz a esta pessoa agora? Olha, primeiro ela tem que pensar se ela quer preservar o relacionamento. Essa é a primeira coisa. Se ela quiser preservar o relacionamento, ela tem que entender que hoje existem recursos que podem ajudar essa pessoa a interromper e prevenir a violência que ocorre no casal. Né? Existem hoje... tem delegacia de mulheres, tem a Defensoria tem um núcleo, que é o NUDEM, né, que é o Núcleo de Defesa da Mulher, que atende especificamente mulheres em situação de violência. Né? Os homens podem recorrer, por exemplo, ao Instituto NOUS, onde eu trabalho, que lá a gente desenvolve o trabalho com os homens e também com as mulheres. Né? Então, a pessoa não está sozinha. Né? Okay. A pessoa não está sozinha. Acho que é importante ela entender que hoje a gente tem mais possibilidades de ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Certo. Então, se eu entendi claramente, uma decisão, né? Quero continuar nesse relacionamento, e uma segunda decisão é buscar os graus de ajuda, seja de denúncia, né? Ou seja de ajuda psicológica para a superação dessas dificuldades. Sim. Então, sempre há esperança, mesmo que a situação esteja bastante difícil. Claro. Há esperança. É difícil, é muito difícil. É uma situação complexa, né? E muito... a violência, quando ela emerge, ela deixa marcas muito profundas, né? Mas é possível. É possível você reconstruir a relação com outros parâmetros, né? Parâmetros de paz. De paz. E de amor. De amor, igualdade, né? Então, Alan, no próximo bloco nós vamos receber aqui um cantor, Alex Machado, que vai também cantar sobre amor. Eu acho que é importante, nesse contexto, dedicarmos um espaço também a falarmos de vida e não de morte, de amor e não de violência. Você é nosso convidado para o nosso próximo bloco do Convite e a Vida, falando sobre violência contra a mulher. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: por que o ser humano é tão violento? Entre os participantes sortearemos o livro Flor Delis, de Flor Delis. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida está de volta aqui com você, hoje debatendo o tema violência doméstica, violência contra a mulher. E trouxemos um cantor, o Alex Machado. Bem-vindo, Alex. Muito obrigado, pastor. O Alex vai cantar pra gente, vai também interagir aqui com o Alan sobre esse tema, infelizmente, tão importante. Então, Alex, você conhece casos assim, já vivenciou essas situações de violência do casal? Olha, infelizmente, né, eu fiquei sabendo de um caso bastante triste, lamentável, né, em que acabou acontecendo uma fatalidade, né, acabou em homicídio, né, mas enfim... Mas até chegar lá, como ele falou, foi um processo longo, né? Sempre foi muito bom essa sua distinção entre processo e ato, né? Ato e processo. É interessante, né? Que, fazendo um gancho com o que o Alan falou,
o processo acontecia entre 4 paredes e ninguém percebia nada. Então, em princípio, o casal estava bem. E, de repente, né, aconteceu o homicídio e foi realmente lamentável. Alex, desculpa, Alan, a gente observa que essa surpresa, não é possível aquele casal, isso, que parece que amor e ódio parece que não se excluem, parece que às vezes estão juntos. Como é que é isso? É isso, né? Não são sentimentos incompatíveis. Um não neutraliza o outro. Que coisa, hein? Isso... O ser humano é complexo mesmo, né? Muito complexo. Muito complexo. Né? E sujeito a muitos curtos-circuitos, né? Quando... mesmo numa relação em que 2 pessoas se amam, a violência ocorre. Né? Não deveria, né? Em menor ou maior grau, mas ocorre. Né? Ocorre. Ainda bem que tem o amor, né? Porque o amor é uma forte ferramenta para tentar se neutralizar a violência. Né? Bom, então, por falar de amor, vamos ouvir aqui com o Alex uma música de amor, não é? Primeiro, música é muito bom. E de amor, então, aí não há coisa melhor, não é? Que música é essa que você vai cantar? É a música Teu Olhar, né, que fala do olhar que Deus coloca sobre nós, em nossas vidas, né? E principalmente naqueles momentos em que temos dificuldade de amar. Eu acho que amar é muito mais do que um sentimento, é uma decisão. Você já gravou essa música? Essa música está no forno, não está gravada ainda. Ainda, né? Mas está em vias de. Então vamos ouvi-la aí em primeira mão, então. Teu olhar me envolveu, revelando teu amor. Tua mão me acolheu e me trouxe pra ti, meu Senhor. Sei que agora não posso ficar sem sentir a tua direção, conduzindo o meu caminhar. Hoje o meu coração eu entrego a ti, ó Deus, meu louvor e razão sejam puros diante de ti. Vou dobrar meus joelhos pra ver o que tens preparado pra mim e sentir tua paz me encher. Ó meu Senhor, faz-me amar muito mais do que eu possa querer, para sentir teu perdão inundando o meu coração. Ó meu Senhor, leva-me onde os homens não podem chegar, e pela fé vou viver junto a ti e para sempre te adorar. Hoje o meu coração eu entrego a ti, ó Deus, meu louvor e razão sejam puros diante de ti. Vou dobrar meus joelhos pra ver o que tens preparado pra mim e sentir tua paz me encher. Ó meu Senhor, faz-me amar muito mais do que eu possa querer, para sentir teu perdão inundando o meu coração. Ó meu Senhor, leva-me onde
onde os homens não podem chegar, e pela fé vou viver junto a ti e para sempre te adorar. Sem meu caminho eu desfaleço, sei que em ti eu nunca pereço, pois mesmo antes de eu existir, tua mão estava a me conduzir. Ó meu Senhor, faz-me amar muito mais do que eu possa querer, para sentir teu perdão inundando o meu coração. Ó meu Senhor, leva-me onde os homens não podem chegar, e pela fé vou viver junto a ti e para sempre te adorar. E para sempre te adorar. E para sempre te adorar. Sobre amor, como é que a gente desenvolve, fortalece o amor conjugal? Claro que não tem nenhuma receita, mas... Eu acho que não obstruindo o diálogo. Eu acho que isso, eu diria que é o mais importante, né? A gente costuma, quem trabalha com violência, costuma dizer que a violência ocorre quando não se tem mais nada a dizer. Né? E aí vem o ato, né, da violência. Então, é preciso preencher as lacunas da relação com palavras, né, para se tentar chegar a um consenso, a um entendimento, né? Então, manter o diálogo é o mais fundamental. O contrário do diálogo é violência. O contrário do diálogo é violência. E você falou na sua palavra, um pouco antes, Alan, que é importante que a pessoa, seja homem ou mulher, que esteja em dificuldade, se lembrar que não está sozinho, né? Não está sozinho, existem recursos e existem alternativas diferentes de se viver. A gente não precisa viver na violência. E uma alternativa, não é, Alex? É buscar o amor de Deus e o cuidado de Deus, né? Você tem a música sobre isso? Porque ninguém pode impedir de nós chegarmos até Deus. Exatamente. Esse acesso está livre para a gente, não é? Você vai cantar então o quê? Que ninguém pode impedir. Já gravou também, não? Está gravado. Em qual CD? No CD Matizes. Matizes. É uma banda em que eu fundei lá em Curitiba. E essa música, que ela se chama Ninguém Pode Impedir, é a quinta música do CD. Quinta música, Ninguém Pode Impedir. Vamos ouvir então. Às vezes eu me pergunto se existe uma razão pra deixar qualquer tristeza invadir meu coração. A minha meta é Cristo, que me faz prevalecer. O caminho é difícil, mas prossigo porque ninguém pode impedir de eu chegar até a Deus. Ninguém pode impedir de eu chegar até a Deus. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Muito bom, maravilha. Gostou, Alan? Muito. Grande, tudo composição dele, inclusive, né? Então, obrigado aqui por sua participação. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Verdade, Alan. Prazer te conhecer. Igualmente. Deus te Tá. abençoe. E aí, sem dúvida alguma,
temos um caminho, né? Para quem quiser percorrer, um caminho de amor, de busca de ajuda. Esperamos que você então tenha se alegrado conosco com os ensinos aqui do psicólogo Alain, das músicas do Alex, e que você possa continuar conosco, porque Convite à Vida continua. Próximo bloco com você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: por que o ser humano é tão violento? Entre os participantes sortearemos o livro Flor Delis, de Flor Delis. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. A Europa enfrenta uma grave crise econômica e religiosa. A escassez de bens tem abalado a fé de muitas pessoas. É nesse cenário que os missionários da Junta de Missões Mundiais trabalham com muita dedicação e perseverança. A Europa hoje vive uma grande crise econômica. Um caos que afeta profundamente as pessoas, trazendo sofrimento e desesperança. Hoje é o continente do mundo com o menor número de evangélicos. O lugar onde as igrejas menos crescem e onde é mais difícil ganhar pessoas para Jesus. Eles viveram muitos anos submetidos a uma religião cristã, onde as pessoas não viveram o cristianismo, onde os líderes não ensinaram verdadeiramente o cristianismo. Talvez eu use uma palavra forte e desagradável. Nós trabalhamos com o vômito do cristianismo. O que quero dizer? O cristianismo já entrou aqui e o cristianismo também já caiu neste lugar. As pessoas esqueceram de Deus. Dos países afetados pela crise, Portugal é um dos que mais sofrem. Distante do tempo quando suas caravelas atravessavam os mares em busca de riquezas, o país empobrece. Muitos tiveram de mudar o estilo de vida e a depressão se tornou um problema de saúde. No consultório vou tendo, graças a Deus, oportunidades para falar aos meus doentes que apresentam sintomas claros de ansiedade, de dificuldade em dormir, depressão, às vezes depressões muito significativas, e tendo a oportunidade de dizer a essas pessoas que a solução não está num comprimido, num remédio, a solução não está numa dieta, num tratamento, a solução está em encontrar a verdadeira razão de viver. Portugal foi o primeiro campo missionário dos batistas brasileiros. Ao longo dos anos, dezenas de missionários foram enviados, mas o país continua sendo uma semeadura que custa dar frutos. As igrejas evangélicas têm, em média, 50 membros e há falta de vocacionados nos seminários. Nota-se um desinteresse daqueles que já são cristãos. Depois nós temos um problema geral, que é o secularismo, quer dizer, o interesse das pessoas pelas coisas materiais, pela sua vida mundana, preocupação com as suas carreiras, preocupação com a sua vida material. E, de facto, não há verdadeiro empenhamento na vida cristã. Neste contexto de dureza espiritual, onde templos se transformam em museus,
os missionários brasileiros estão testemunhando de Cristo. Um dos objetivos é revitalizar as igrejas fracas. Os resultados mostram que vale a pena investir. Chegamos aqui nesta igreja em outubro de 2010, encontramos 4 pessoas e 5 congregados, um total de 9 pessoas. Como todos conhecem, a realidade da evangelização em Portugal é um campo muito difícil, especialmente essa região de Trás-os-Montes. E com oração e ajuda do Senhor, nós conseguimos completar o primeiro ano de aniversário da nossa chegada com 18 pessoas. Duplicou o número de 9 para 18. Agora estamos orando a Deus para que o Senhor nos abençoe, que ao completarmos o segundo ano da nossa chegada, mais uma vez o Senhor duplique o número de 18 para 36. Ajude o povo europeu a encontrar esperança e vida através de Jesus. Se envolva nessa luta para que as igrejas batistas não fechem suas portas. A Europa foi um continente que enviou missionários para o resto do mundo, mas isso não está mais a acontecer. Nós precisamos agora de ser evangelizados. Algumas pessoas dizem que a própria igreja precisa de ser evangelizada. Ajude na revitalização das igrejas europeias, assumindo um compromisso de oração pelos missionários. Sem vocês seria impossível nós estarmos aqui. Vocês são bênção nas nossas vidas. Queremos agradecer de verdade as orações de nosso povo batista brasileiro. Importa que os seus joelhos, estejam aí plantados, orando pela nossa vida. Nós não seríamos nada se não houvesse um povo de trás de nós que orasse, que sustentasse e que nos abençoasse. Eu sei que o êxito do nosso ministério em missões mundiais se deve à vossa dedicação. Há momentos, às vezes, que estamos um pouco cansados, mas sentimos que Deus nos levanta com as orações. Nós agradecemos as suas orações, porque com ela nós temos essa alegria, nós temos a força, nós temos a coragem de estar aqui. Nós agradecemos do fundo do nosso coração as orações dos irmãos, as ofertas. Entendemos que sem o sustento de oração nós não conseguimos vencer as batalhas, as lutas, as forças contrárias que encontramos aqui em Portugal. Você também pode sustentar essa obra, participando da campanha de missões mundiais em sua igreja. E se Deus está chamando você para um trabalho no campo europeu, entre em contato com a Central de Relacionamento www.jmm.org/relacionamento. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Conheça os demais campos de atuação da Junta de Missões Mundiais. Envolva-se. Olá, você que é um louco por viagens como eu quero te dizer que o destino mais procurado pelos brasileiros hoje no exterior é os Estados Unidos, um país com 50 estados, e quando eu penso neles vem na minha cabeça as suas principais cidades: Los Angeles, São Francisco, Las Vegas, Miami, Orlando, que é a sede onde ficam os parques da Disney e do Universal Studios. E eu quero falar com você hoje sobre Nova York. Quando eu penso numa cidade como Nova York, é o tipo da cidade que você tem que conhecer pelo menos uma vez na sua vida.
a cidade que, de acordo aí com Frank Sinatra, é a cidade que nunca dorme. Eu penso nos vários passeios que tem por lá, como Estátua da Liberdade, Wall Street, onde fica a região do Downtown, onde a gente tem ali as antigas Torres Gêmeas, o Times Square, que é um dos lugares mais impressionantes que eu conheço na minha vida. Você tem que conhecê-lo de manhã e à noite, show de imagens e de cores que você encontra por lá, Rockefeller Center, o Central Park, passeio de charrete, enfim, vários lugares. Agora, eu queria te deixar algumas dicas específicas de um louco por viagens. Por exemplo, ninguém fala do zoológico de Nova York, um lugar simpático, você vai ver o urso branco, então pertinho ali da Apple, que já é uma outra atração para você conhecer. A loja da Apple é maravilhosa com as suas escadarias de vidro, você vai conhecer o zoológico. Falando em gastronomia, duas dicas legais para você. Carmine's, você vai comer por $30, 3 pessoas, um prato de macarrão desse tamanho que você está vendo na tela agora aí, olha só que delícia. E a outra dica é você comprar um lanche ou um pedaço de pizza e sentar nas escadarias vermelhas ali do Times Square e ficar admirando aquela paisagem maravilhosa. Meatpacking, Little Italy, Chinatown, fazer compras no Woodbury, enfim, são as coisas que você deve fazer em Nova York. São várias companhias aéreas que te levam até ali. Você viaja com a nossa TAM, que é uma companhia brasileira. Você pode usar American Airlines, United, Continental, a Delta, enfim, várias possibilidades para você chegar até o continente norte-americano. Para viajar até lá, necessário passaporte válido e visto americano, o famoso visto americano, que está até mais fácil de tirar hoje em dia. Para isso aí, procura se informar na internet qual o melhor lugar da cidade que você mora para você poder tirar esse visto. Tem mais programa pela frente, semana que vem eu te espero aqui, mais dicas, faça a sua pergunta, faça o seu desejo, enfim, a gente está aqui para te ajudar, porque afinal de contas todos nós temos dentro da gente um louco por viagens. It's up to you, New York, New York, New York. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: por que o ser humano é tão violento? Entre os participantes sortearemos o livro Flor Delis, de Flor Delis. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo esse livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. De um lado, temos a triste realidade de que há violência na sociedade que começa em casa. Quantos maridos batem suas esposas? Quantos filhos lançam mão da força bruta para castigar os seus filhos? Por isso eu gosto muito daquela música que começa assim: a começar em mim quebra corações. A paz começa em casa. A paz começa no nosso coração. Por isso, Jesus diz que felizes, bem-aventurados são os pacificadores, pois os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Você é um pacificador? Você é uma pacificadora? Como você resolve os conflitos? O que você faz quando vê conflitos, quando vê a violência?
sendo cometida às vezes em nomes até mesmo de Deus, Jesus conclama a mim e a você a sermos homens e mulheres que pacifiquem, não que aumentem o conflito, não que amplie a guerra, não que traga mais sangue, mas traga paz. E ela começa em casa. E para começar em casa, tem que começar dentro do meu próprio coração. Quando então eu olho para Deus e vejo que Deus é o Deus de paz, um Deus que nos dá a paz, paz que excede todo entendimento, por que é que eu vou lançar mão da força? Mas aqui eu quero dizer uma coisa bem particular. Se você é alguém que tem lançado permanentemente mão da força bruta, vamos dizer a palavra, da violência, para que os seus desejos, as suas verdades, por mais corretas que sejam, triunfem, tem algo errado com você. Seja honesto em reconhecer que tem algo errado com você. Tem algo errado em você se você bate em alguém. Tem algo errado em você se você levanta a mão contra alguém, seja quem for. Claro, sempre do mais fraco, é claro. Tem algo errado com você. E talvez seja tão errado que você não consiga perceber. E talvez tão errado que você não consiga perceber. Meu amigo, minha amiga, se você é assim, por favor, procure ajuda. Há solução para você, mas talvez não haja por você mesmo. Segundo lugar, se você tem feito da violência o seu estilo de vida, de uma agressividade desenfreada, um jeito de ser, todos os dias, Senhor, me ajude, transforme o meu temperamento. Eu não quero ser desse jeito. Terceiro, vigie. Vigie, para que você seja bem-aventurado, bem-aventurada, um homem e uma mulher de paz. A paz começa em casa. E para começar em casa, tem que começar dentro do seu coração. Deus quer isso para você.